Olá, meus amigos e amigas. Uma boa noite, um bom dia ou quem sabe uma boa tarde. Eu estou aqui hoje retomando, as gravações das lives que eu costumo fazer todas as quartas-feiras às 19h30. Hoje nós daremos sequência ao mesmo tema que nós conversamos na última live que foi gravada há 2 semanas atrás, Estávamos falando sobre traição. Eu tomei esse tema por ocasião de um vídeo que a princípio eu gravei no Reels, postei também na minha página no TikTok, e lá no TikTok o vídeo viralizou. Inclusive, está batendo recorde de visualização relativo a esse meu vídeo, a um vídeo lá do meu perfil. E houveram ali milhares de comentários, Eu não consegui pegar todos, mas eu selecionei alguns e achei interessante construir algumas lives para ir criando aqui algumas sessões de conversa, de modo a trazer alguns esclarecimentos extensivos ao que foi comentado naquele vídeo lá que viralizou lá no TikTok. Na primeira live eu comentei sobre 2 questões básicas. Se você não assistiu, te estimulo muito a assistir, porque eu não vou me deter nessas 2 questões que acabaram se tornando 3, porque uma amiga querida aqui, se eu não me engano, a Vanessa, trouxe também um estudo de caso, um caso específico para a gente comentar e conversar, mas foram abordados, pelo menos aqui na minha linha de condução, 2 temas onde nós falamos se depois que perde, em relação à traição num relacionamento, se depois que perde a confiança é possível resgatá-la. Tá lá. E também nós falamos entre a diferença entre arrependimento e remorso. Foi a segunda questão também muito comentada e debatida e que eu trouxe aqui para refletir. Isso já foi abordado na nossa primeira live há 2 semanas atrás. Então eu agora vou trazer algumas outras questões aqui, e eu estava dando aqui uma lida prévia, e eu vou trazer outras 2 questões aqui para a gente comentar. A primeira questão aqui que eu vou trazer, eu vou ler 2 questões, tá? Isso daqui foi copiado mesmo de comentários que foram colocados e eu estou trazendo aqui como uma proposta para a gente poder refletir. E embora eu tenha anotado 3 comentários aqui, 2 deles estão muito em sintonia em relação à mesma temática. Então eu vou ler eles 2 para a gente poder conversar a respeito. Então esse primeiro item seria, aqui vai o primeiro comentário: fui traída, não consigo mais continuar. Acredito que ele se arrependeu, mas não consigo mais continuar. Esse foi um comentário. Houve um segundo comentário aqui. É possível perdoar, continuar e voltar a confiar? Esse foi o segundo ponto. Em relação a essa questão aqui, fui traída e não consigo continuar, isso geralmente é um conflito. Sobretudo quando a pessoa que foi traída realmente acredita que a pessoa que traiu se arrependeu. Mas mesmo assim ela olha para os afetos, para os sentimentos, para a mente dela e não consegue mais enxergar
uma estrutura que viabilize a continuidade da relação. E isso angustia, porque colocam muitos numa linha de conflito com o seu próprio juiz interno. Sim, porque o outro está ali arrependido. Ele está ali arrependido e, de uma certa forma, demonstrando de todas as maneiras que existe uma grande probabilidade de ele nunca mais voltar a fazer aquilo. E, de repente, pelo modo como ele foi transformado por aquele arrependimento, há de ser que ele tenha até se tornado naquele marido ideal que a pessoa, ou naquela esposa ideal, naquele cônjuge ideal que a pessoa sempre idealizou ter. Mas, mesmo ela se esforçando, ela olha para dentro e percebe que alguma coisa mudou. E isso angustia. Angustia. Porque entram em jogo diversos elementos. Caramba, a gente tem uma história. Em alguns casos, a gente tem filhos. Puxa, querendo ou não, foi uma coisa tópica. Poxa, o cara se arrependeu. Mas por que eu olho para dentro e já não encontro mais nada na direção? Isso é um fenômeno. E, inclusive, esse vídeo que viralizou lá no meu perfil do TikTok, que eu gravei para o Reels, ele fala justamente disso no seu conteúdo geral, porque o sentimento, o afeto, são engrenagens da nossa psique de origem involuntárias. Ou rola, ou não rola. E não é o tipo de coisa que a gente pode forçar. E não é o tipo de coisa assim que se pega no trampo. Ah, Felipe, mas eu conheço a prima da tia do concunhado que ela meio que forçou e o sentimento começou a acontecer e foi. Olha, por aquilo que eu pude observar, sem obviamente querer generalizar, mas nesses casos eu prefiro acreditar que essa pessoa ela tinha o potencial da faísca acender e de ela passar a gostar da pessoa, que de início ela não gostava, mas pela via de uma insistência, ela passou a gostar. Mas o grande perigo nesse terreno aí são as pessoas, pela via de uma situação específica, quererem construir um dogma generalizante para todos os casos. Porque se aconteceu com o Francisco, se aconteceu com a Maria, então vai acontecer com todo mundo. E não necessariamente. Inclusive, eu já vi muita gente padecendo e vivenciando angústias por tentarem forçar a barra numa direção e, infelizmente, não conseguirem ver essa ignição do afeto acontecendo, recaindo então naquele famigerado ditado de ficar dando murro em ponta de faca. Até a ponta da faca entortar, você já perdeu a mão, já perdeu o braço, e isso é muito complicado. Portanto, a uma pessoa que foi traída, mesmo tendo todo um contexto que demonstre ser favorável e propício para uma segunda chance, não é anormal o fato de, a partir desse evento traumático, que a traição acaba sendo fatidicamente um trauma, é um corte, é um baque, é uma punhalada, rasga a alma, sangra a alma. E esse evento não se pode pressupor que se passe de maneira ilesa por essa situação. E
assim como eu falei na primeira live, eu gosto muito de utilizar a analogia da natureza, da planta. Dependendo da poda que você vai fazer numa planta, você tem que saber podar. Porque dependendo do caule que você cortar, você tem uma grande chance de comprometer a planta todinha. Na hora de você fazer uma transposição da planta de um vaso para o outro, dependendo do modo como você faz essa operação, você mata a planta. Isso porque a planta, inclusive, se você corta o caule errado ou faz uma transposição atrapalhada, não visualizando as raízes que são importantes para a manutenção da vida daquela planta, ela não vai morrer de imediato. Ela vai continuar lá, na estrutura dela. Mas se alguma raiz ou se algum caule importante tiver sido interrompido e comprometido, paulatinamente você vai começar a ver aquela planta fenecendo, 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 até morrer. E aí, nesses casos, não vai adiantar jogar adubo, não vai adiantar botar no sol, mais aqui, mais acolá, porque, na verdade, ela foi comprometida na sua estrutura essencial. Né? Portanto, acredite, existe toda uma ciência, né, na condução e no trato das plantas, até na hora da poda. E essa analogia ela funciona pelo modo como funcionam essas engrenagens de origem involuntárias na nossa psique, que são os nossos sentimentos e afetos. Dependendo do modo como eles são cortados pela traição, pode ser que de repente exista ainda seiva e caminhos condutores para que essa seiva percorra pelos caules essenciais da estrutura da planta psicológica do ser, e depois de uma poda muito agressiva, ela ainda consiga sobreviver. Mas pode ser que aquela estrutura afetiva vai fenecendo, 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 e não são poucos os casos de pessoas que não é nem por causa da raiva, não é nem por causa do ressentimento, não é nem por causa do ódio, muito menos do desejo de vingança. Em algumas vezes é até de uma forma um tanto quanto angustiada, mas elas simplesmente olham para dentro e veem, cara, não tem mais afeto. Eu agora estou sentindo mais pena dessa pessoa do que qualquer sentimento que possa ter relação com um afeto que justifique um relacionamento a dois. E isso é mais comum, é mais frequente do que se possa imaginar. Portanto, a esses que passam por esse tipo de situação, como foi lido aqui nessa questão que eu trouxe, fui traída e não consigo mais continuar. Acredito que ele se arrependeu, mas não consigo mais continuar. Olha, eu vou dizer para você, nesses casos aqui, e sobretudo se você está se identificando com o que eu estou aqui esclarecendo e falando, acredite, o melhor que você faz é separar, é terminar. É olhar de frente à situação e conduzi-la para a verdade daquilo que consiste no que está no seu coração. É o ideal? Não, não é o ideal. O ideal, inclusive, era de que você nem sequer tivesse sido traído ou traída. Mas nesse mundo de relatividades, pouquíssimas vezes nós estamos lidando com o que seja o ideal. E se a gente já não está no ideal, então a gente está no ruim. E uma vez no ruim, a gente então sabiamente procura o menor mal possível. Aquilo que
seja no curto, seja no médio, ou seja no longo prazo, provoque a menor repercussão negativa possível. E nesses casos aqui, pode acreditar que separar é o mal menor. Porque se houver um momento em que você constatar não haver mais esse afeto de mulher para homem, ou no caso de homem para mulher, esse afeto que justifique, ou de homem para homem, ou de mulher para mulher, eu digo em relação a uma relação afetiva. Se você não encontra mais esse sentimento afetivo que justifique a manutenção da relação, permanecer por pena, permanecer por uma solidariedade fraternal a dor e a culpa do outro que está esbagaçado por aquilo que ele fez. Tudo isso, vamos dizer, indica um aspecto virtuoso, mas é assumir um caminho psicológico afetivo perigoso. Porque nenhuma relação a dois se sustenta apenas com fraternidade e acolhimento misericordioso. Para isso, você tem bons amigos. Porque para se ter uma relação afetiva com uma pessoa, é necessário uma química, é necessário um borogodó. O casamento da relação afetiva é uma relação diferenciada que, se não tiver o substrato específico do afeto e do entrelaçamento químico de conexão entre almas ali, que é algo que vai para além de uma amizade, de uma fraternidade, de uma familiaridade consanguínea, é algo que vai para além. E se esse elemento não estiver presente, você estará trabalhando para se autossabotar. E, em muitos casos, acabar tornando a emenda pior do que o soneto. Isso porque eu já percebi alguns casos em que pessoas, tentando forçar a continuidade, prescindindo a necessidade desse afeto e dessa ligação química com o seu parceiro ou parceira, e tentando se forçar a acreditar de que uma fraternidade é suficiente para a coisa continuar, mesmo já não tendo mais tesão e mesmo já não tendo mais ligação afetiva. Esses são aqueles que começam a amealhar angústias dentro da alma e se tornarem altamente suscetíveis ao conto do vigário, aos Ricardões e às Patricinhas da vida. Desculpa o nome, eu estou só falando nomenclaturas dentro do jargão do dia a dia, que é para vocês entenderem o que eu estou dizendo. Sim, e aí a emenda fica pior do que o soneto, porque você vai se sacrificando para não piorar o esmagamento que a culpa do outro está produzindo sobre ele pelo que ele fez, e daqui a pouco você mesmo escorrega por não aguentar a tentação de ter ficado suportando a própria sede de ter uma conexão afetiva real, adiando a possibilidade de separar, e acabou piorando a situação, traindo ele também, e agora são dois problemas. Porque você agora continua não gostando dele, e agora você cometeu uma violação cuja culpa que vai se deflagrar em você vai te obrigar a querer compensá-lo com a sua permanência. E aí olha o ciclo vicioso que isso vai se formando,
gerando um abismo após abismo nessa situação. Portanto, nesses casos, eu costumo sempre recomendar, salvo raras exceções, termine. Se foi traído e não encontra mais dentro de si afeto, sentimento, por mais que tenha tentado aqui, por mais que tenha levado um pouco mais, mas não encontrou, não force. Não torne a relação um teste de apneia, porque o quadro pode ficar bem pior do que o primeiro que se formou.